Fala galera, todos bem-vindos ao Ponto do Código. Na aula 8, nós vamos usar o Express agora com o PostgreSQL, ok? Então, a gente vai instalar uma biblioteca e realizar o CRUD completo com o Postgre. Nas aulas passadas, a gente viu toda a conexão sendo feita por meio de um array. Nós estávamos utilizando um array, certo? Então, hoje nós vamos transformar, certo, esse CRUD aqui completo, certo? Nós vamos utilizar agora o Postgre. Vamos utilizar um banco de dados real, certo? Professor, e quem não tiver o Postgre, a ideia servirá para qualquer outro banco. Que aí, se você tiver MySQL, você vai instalar o drive do MySQL. Se você tiver qualquer outro banco, você vai utilizar SQL Server, você vai utilizar o drive daquele banco em específico. Para quem quer acompanhar, certo? Precisa baixar o quê? O Postgre, ok? Você entra aí no site oficial do Postgre, ó, Downloads, ok? E aí você vai escolher o seu sistema operacional e instalar, ok? Então, a gente tem aqui o instalador, certo? E é fazer a instalação, tudo certinho, ok? Então, tem aqui o instalador dele aí para vocês, ok? Então, faz a instalação, tudo certinho, ok? Depois de instalado, vai abrir aqui o pgadmin, certo? Você marca a opção no momento da instalação para o pgadmin. Mais para frente eu vou estar fazendo uma playlist só para banco de dados, que aí eu vou me aprofundar nisso aqui, na instalação e tudo mais. Mas aqui não vem ao caso agora instalação do SGBD de um banco, ok? A ideia é a gente conectar aqui usando JavaScript, ok? Então, o que a gente precisa primeiramente fazer, certo? O aplicativo já está aqui instanciado, certo? Primeira coisa que eu preciso fazer, galera, é instalar a biblioteca do Postgre, certo? Então, precisa instalar primeiramente aí a biblioteca do Postgre. Então, npm install pg, okay? Que é a biblioteca do Postgre SQL. Okay? Vamos aguardar a instalação. Eu vou aproveitar também, vou abrir aqui logo um novo terminal, para fazer um npm install. Okay? npm install, ou i, dá no mesmo. Okay? Ele vai instalar todas as bibliotecas que eu tenho aqui. Ó. Okay? Então, eu tenho a .env, o Express e agora o PG. Okay? Então, vamos aguardar aí ele instalar. Instalou já o PG, okay? Está instalando, vai instalar depois as demais. Okay? Enquanto está instalando, vamos efetuando aqui as configurações, né? Beleza, instalei o PG. O que eu preciso fazer? Importar aqui, não é? Ó, const. E aí, aqui na importação, vai ter algozinho aqui específico, ok? Que é um desconstructor, ou desconstrutor aí, certo? Do JavaScript, require, ok? E o nome da biblioteca, certo? E qual elemento eu vou importar, então, aqui dentro? Eu vou importar esse aqui, ó, uma classe, ok? Pool é uma classe do PG e ela já tem algumas importações nela, certo? Pronta para a gente utilizar, ou seja, criar conexão, fechar conexão, tudo isso já tem dentro dessa classe que eu posso utilizar aqui. Okay? Então, fiz a importação, certo? Dessa classe no pool, vinda aqui do PG, certo? Beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Eu poderia fazer isso, e é isso que a gente vai fazer, em outro lugar, certo? Organizar logo aqui os nossos diretórios, certo? E é isso mesmo que eu vou fazer, galera. Eu vou tirar daqui, ó, ok? E a gente vai colocar isso, vou dar um Ctrl X aqui, e a gente vai colocar isso, a gente vai criar um diretóriozinho aqui, ó, padrão, certo? A gente vai chamar esse diretório de search, ok? Search ou código-fonte, ok? Então, aqui será o nosso código-fonte. Dentro desse search,
a gente vai ter a pastinha config, que vai ficar as configurações, e nós vamos ter uma pasta módulos, que será os módulos da nossa aplicação. Okay? Então, qual módulo atualmente a gente tem na nossa aplicação? Produtos. Mas, professor, a gente só tem um módulo. De fato, a gente só tem um módulo produto. Olhando aqui, a gente só vai ter um módulo produto. Mas, digamos que a minha aplicação cresce. Então, eu já penso na escalabilidade e eu já crio uma pastazinha aqui, ó, chamada módulos. Okay? Então, dentro de config, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de database. Ou conexão, melhor, né? Conexão.js. Lembrar de não colocar acentuação em nome de arquivo de configuração. Okay? Então, agora eu vou importar aqui, ó, vou colar aquele comandozinho aqui, certo? Já fiz a minha importação da biblioteca. E agora, professor, o que é que eu preciso fazer? Agora, galera, eu preciso criar uma variável que vai salvar a minha conexão com o banco. Ou seja, eu não posso me conectar em qualquer banco que ele não tenha, por exemplo, as credenciais, que não tenha um usuário, certo? Eu até poderia utilizar um banco em memória, como é o caso do SQLite, mas se alguém tem acesso aos diretórios da minha aplicação, teria acesso também àquele meu banco, certo? Isso não é uma boa prática. Vamos trabalhar aqui com um banco real, um banco profissional, né? Um banco já, mesmo que ele seja local, mas já é uma boa estrutura, já tem configurações de segurança e tudo mais. O que eu preciso importar aqui também? Eu preciso importar aqui também isso aqui, ó, const.env, okay? require.env, okay? require.env. Ou seja, eu preciso fazer .env.config, certo? Que é para pegar as configurações lá da minha variável de ambiente. Professor, mas por que isso? Porque para mim se conectar ao banco, galera, eu preciso de um nome, okay? Nome de usuário, nome usuário, eu preciso de uma senha, eu preciso de uma senha, eu preciso do nome do banco, okay? Eu preciso de mais o quê? Uma porta do banco. Preciso de várias outras características que são necessárias aqui para a conexão com o banco. Okay? Então, para isso que a gente vai criar uma variável, vou chamar essa variável de pool. Okay? É uma boa prática, um pool e uma conexão. Okay? Então, eu vou criar uma conexão para salvar, criei uma constante, né? Para salvar essa minha conexão com o banco. Okay? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar essa classe que eu criei ali, ó, pool, que eu importei, certo? Okay? Para criar a minha conexão. Certo? Como ela é uma classe, eu vou instanciar ela. Okay? Será um novo objeto. Professor, e como é que a gente trabalha, então, com objetos, com a criação de objetos? Eu preciso passar, né, ó, o parêntese, né? E aqui dentro vem os atributos, ok? Os atributos. Só que olha o que ele diz aqui, ó, config, ok? É um pool de config. Então, eu tenho aqui que passar as configurações do meu banco. Então, eu vou passar em forma de objeto, ok? Porque são vários elementos que eu tenho para fazer a conexão com o banco e vou criar cada um desses elementos. E como está no formato de objeto, isso aqui vai precisar de chave e valor. Primeira chave será quem? User. Okay? Segunda chave será quem? O host. Okay? Terceira chave será quem? O database, ou o nome do banco. Okay? E depois, password. Okay? A password. E depois será o meu porte. Okay? Galera, isso aqui tem que ser assim? Sim, galera. Isso aqui deve seguir esse padrão, que é o padrão de conexão desse pool. Okay? Então, o usuário do banco, o host, ou seja, o endereço, o nome do banco, o password, a senha do banco e a porta. Okay? Então, o que é que vai vir para cá, professor? Então para cá vai vir isso aqui, ó, um process.env.user. Eu vou botar, eu gosto de usar assim, ó, maiúscula, pg, que é variável de ambiente,
PG user, ok? Ou seja, Postgre usuário, usuário do Postgre, tanto faz, certo? Beleza, professor, e agora onde é que eu adiciono isso aqui? Lá na minha .env, ok? Então, eu vou adicionar isso aqui, ó, na minha .env, e eu vou passar aqui dentro quais são as configurações para o banco, ok? O mesmo eu vou fazer, ó, para os outros. Pausa o vídeo e vai fazendo isso com calma agora, para cada um. Process.env.pg host, ok? Postgre, host, vírgula. Lembrar de separar por vírgula, né? Que é um objeto, ó. Chave, valor. Chave e valor, ok? E olha o que é que ele passa aqui, ó. Propriedade é um cliente config ponto user, ok? Ó, ponto usuário, ok? E ele recebe uma string. O mesmo para o host, certo? Ó, para a porta, ó, automaticamente ele já disse que é um number, ok? Que é uma porta, certo? Então, vamos fazendo com calma para cada um. Process, eita, minúsculo, não é variável do ambiente aqui. Process.env.pg database, ok? Vírgula, a senha, do mesmo jeito, ó, process.env.pg password. Professor, o nome da variável do ambiente tem que ser exatamente assim? Não. Aqui o nome da variável é você quem diz o nome que ela vai ter, certo? Eu costumo usar um nome mais declarativo, né? Postgre, ok? Por quê? Porque se lá na variável do ambiente eu tiver outra variável do ambiente para MySQL, para SQL Server, ok? Vai facilitar para mim a identificação, ok? E a próxima é process.env.pg port, ok? E aí, ó, essas variáveis aqui, todas elas, eu tenho que trazer para cá. Ó. Eu trouxe o pg user, vou trazer também ó, o pg host. Agora aqui não interfere a ordem, certo? Aqui a ordem não tem problema, ok? A ordem aqui não vai interferir em nada. Posso colocar totalmente aleatório aqui que vai funcionar, ok? Então, preciso passar aqui na minha variável de ambiente, aí eu pergunto, deixa aqui nos comentários para que a gente cria, então, a variável de ambiente. Para que a gente cria essa variável de ambiente, então? Por que a gente tem esse trabalho? Por que a gente já não passa direto aqui o usuário do banco, o host, o nome do banco, a senha e a porta? Ok? Por que a gente não faz isso, né? Galera, a gente não faz isso porque a variável de ambiente ela não sobe para o banco, para o GitHub, certo? Então, imagine que esse repositório é público. Quem pegar aqui esse arquivo, abrir esse arquivo, vai estar aqui todos os dados de conexão do seu banco. Imagine que esse seja um banco em produção, ou seja, todo mundo vai ter acesso a esse banco. Okay? Então, evitem colocar chaves de API, variáveis, senhas de banco, de conexão de banco, essas coisas em texto puro aqui no código. Okay? Cria uma variável de ambiente, coloca essa variável de ambiente no gitignore para evitar que isso vá para o GitHub de forma pública com as conexões do seu banco. Okay? Eu vou passar aqui os meus usuários, que não tem restrição, estou no local. Postgres, okay? O host, o local host, okay? O nome do banco. Eu ainda não criei o banco, certo? Eu vou até criar, fazer esse processo aqui com vocês. Eu só tenho aqui um banco ó, chamado Postgres, ok? Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou criar aqui, clicar em cima de Database, Create Database, e vou chamar esse banco aqui de DB Produtos, ok? DB Produtos. Vou dar um Save. Pronto. Agora eu tenho um banco de dados DB Produtos. Deve ser o mesmo nome que eu tenho aqui, ó. DB, underline, produtos. A senha, ponto, do código,
Aproveita se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, deixa o like aí, certo? Esperar aqui 2 minutos para você fazer isso. Brincadeira. Então, e a porta? Qual é a porta? Essa é uma grande dúvida da galera. Professor, qual é a porta do PG? Se eu vier aqui no banco, na conexão que eu fiz, certo? Em propriedades, ó, definition, ok? Eu tenho aqui general, definition, aí tem algumas informações importantes, mas no servidor, certo? Que é o server que eu estou utilizando, ok? Eu tenho aqui a conexão, ó, localhost, e a porta, ó, 5432, ok? E a porta é a 5432, ok? Isso pode variar, certo? MySQL é outra porta, SQL Server é outra porta, e assim, cada banco utiliza aí as suas portas, ok? Então, aqui eu já tenho a minha conexão, o nome do usuário, ó, certinho, tá aqui, ó, o username, ó, tá aqui, ok? Então, já tenho aqui toda a estrutura. Professor, o que eu preciso mais fazer? Eu só criei a variável pool, ela não está sendo chamada em nenhum lugar. É importante que eu exporte ela, ok? Eu exporte ela para que eu possa utilizar ela em qualquer outro lugar que eu deseje. Então, módulo exports, e eu vou fazer isso aqui, ó, ok? Pool, ok? Pool. Então, eu estou exportando essa conexão, ok? Professor, beleza. Criei a conexão, já passei aqui a conexão, certo? Mas como é que eu faço então para utilizar agora aqui? Ó, eu não estou exportando aqui o arquivozinho de configuração que está aqui dentro de config, conexão.js. Então, basta aqui agora no meu index eu fazer o quê? A importação dessa biblioteca, ok? Dessa biblioteca não, dessa variável, não. Então, aqui eu vou fazer, ó, um const, em forma de objeto mesmo, um pool, ok? Require, de onde ele está vindo? Ponto, barra, preciso, e search, barra, config, barra, conexão. Pronto, ok? Então, tá aqui o arquivozinho de conexão e tá aqui o pool. Então, agora eu posso utilizar essa variável para fazer a minha conexão, abrir uma conexão, fazer uma query, uma consulta no banco. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Okay? Como é que eu faço uma conexão aqui com o meu banco? Ok? Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, a gente vai começar com a tática de criar a tabela no banco. A gente já vai deixar a tabelazinha criada no banco. Professor, o PG ele consegue já criar a tabela no banco? Consegue, mas esse não é o nosso objetivo agora, certo? Por quê? Porque quando a gente partir para o SQLize já faz isso automaticamente, certo? Ele já cria essa tabela de forma automática, ok? Mas se eu quisesse criar, também daria aqui para mim criar sem nenhum problema, ok? Usando o próprio Post. Pode até ser um desafio aí para vocês, né? Quem quiser criar, ok? A tabela completa, fique à vontade, sinta-se desafiado. E é, quem quiser já adicionar isso para criar a tabela de forma automática, fique à vontade. Eu vou criar aqui a tabela de forma manual, ok? Então, vou criar aqui a tabela de forma manual, o DB Produtos, ok? Eu tenho aqui ó, o banco já DB Produtos, ok? O que eu vou fazer? Um Create Script, ok? Abrir aqui o script e vou criar aqui o meu banco. Então, Create, deixa eu ver aqui uma tabela. Vou usar aquela mesma tabela que a gente estava utilizando anteriormente, certo? A gente estava usando uma tabela lá para fazer a criação do nosso array, não é isso? Deixa eu ver aqui quais eram os campos no post, ID, nome e preço. Então, a tabela aqui do nosso banco vai ter somente esses campos. Então, create table, ok? Se não
existir, se não existes, ok? Se não existir a tabela produto, ok? Se não existir a tabela produto, ok? Ele vai criar para mim, ok? Ele vai criar para mim. E quais são os campos? Nos campos, eu vou passar um ID, do jeito que estava lá, só que ele vai ser do tipo serial, ok? Aqui pode ser minúsculo também, certo? Eu gosto de colocar maiúsculo o nome dos tipos para ser bem declarativo. Será uma primary key, ok? Uma primary key. E mais para frente eu estarei fazendo aí um curso completo, uma playlist de banco de dados. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma dessas novidades, ok? Nome. O nome eu vou colocar um varchar de 60, tá bom para o nome, né? Ok? E ele vai ser not null. Ele é necessário fornecer aí um nome, ok? E o preço, né, do produto que a gente tinha lá, eu vou colocar aqui o numeric, ok? É um tipo aí do Postgre. E ele pode ter até 10 valores e casas decimais, 2 de precisão, ok? Not null, ou seja, ele não pode ser vazio, ok? Beleza? Então, criei a tabela, criei a estrutura aqui da minha tabela, vou executar, eu já estou utilizando o DB Produtos, pronto. Query retornada com sucesso, ok? Então, foi criado já a minha tabela no meu banco, ok? Então, já tenho o banco criado, então agora basta eu partir aqui para as minhas consultas. Basta eu começar a criar as minhas consultas agora, certo? A gente tinha aqui um array, então eu não vou precisar mais desse array, certo? Já vou logo tirando ele daqui, certo? Aqui em cima, para a gente não ficar repetindo tanto as consultas, mas eu vou fazer de forma básica, certo? Depois eu parto para esse assunto aqui de criar as constantes com as consultas já pré-definidas. A gente vai estar criando tudo aqui no arquivo. Quem já está mais avançado sabe que não é uma boa prática. A gente pode ir dividindo aqui as coisas, models, controllers e tudo mais, organizando bem. Mas aqui é a nível de iniciante, quem está aprendendo. Então, quem está aprendendo é importante fazer aqui de forma sequencial, depois a gente vai organizando, colocando cada coisa no seu devido lugar, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso fazer uma consulta, certo? Eu preciso fazer uma consulta. Como é que eu vou fazer essa consulta agora, utilizando o PG admin, ok? Usando o PG aqui, a biblioteca do PG, certo? Eu já criei aqui a conexão. Como é que eu vou fazer isso agora para retornar todos os elementos, certo? Primeiro, ó, eu vou criar uma constante e eu vou chamar essa constante de consulta, ok? E essa consulta só vai salvar aqui dentro de um template string, ok? Só vai salvar o meu comandozinho SQL. Como é que eu faço o comando SQL para retornar todos os produtos? Né, isso aqui, ó. Select from produtos, ok? Beleza? E, beleza, criei a consulta, certo? E agora eu preciso fazer, eu vou criar aqui uma nova variável para fazer isso aqui, ó, resultado. Ah, galera, eu poderia fazer isso aqui em uma única chamada, no único pull, na única chamada dessa variável aqui, ó. Ok? Mas aqui eu estou fazendo bem básico para vocês entenderem como é que funciona aí o, o PG, a biblioteca PG do Poço. Ok? Então, como é que vai funcionar agora? Await. Por que eu vou usar um await? Porque é uma boa prática a gente usar funções assíncronas para conexão com o banco, para busca em banco, certo? E aí, para mim usar o await, eu preciso fazer isso aqui, ó, adicionar esse async, ok? Ou seja, agora é uma função assíncrona, certo? E aí eu faço um pull, query, ou seja, consulta, e aqui, ó, para essa consulta,
certo? Esse query, eu preciso passar apenas a consulta. Já está aqui, ó, essa variável salva a minha consulta, ok? E ele vai lá no banco buscar, certo? Buscar essa minha, fazer essa minha consulta aqui, ó, select from produtos. Só dando uma recapitulada aqui nesse async, tá? Imagine que você chega num restaurante, certo? Imagine que essa aqui é a primeira mesa, certo? Isso é a primeira mesa, essa é a segunda, ok? E aí, essa primeira mesa fez um pedido. Vocês concordam que o garçom vai lá na mesa, nessa primeira mesa, faz anota lá o pedido, não é isso? E aí, o que é que ele faz depois? Vai lá na cozinha, pede para preparar aquele prato, né? Mas ele não fica esperando aquele prato ficar pronto para trazer para cá. Ele vai atender essa segunda mesa. Então, essa é a ideia das funções assíncronas. No momento em que ele está buscando aqui os dados, imagine que aqui eu poderia ter 1 bilhão de valores, ok? 1 bilhão de valores aí para ser retornado. Então, ele ia aguardar, finalizar isso aqui, ó. Finalizar, aguarde, fazer essa consulta. Mas isso aqui dentro dessa função. Aqui nessa outra, já está acontecendo outra coisa, já pode estar criando milhares de produtos e está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é a ideia do assincronismo. Mas só lembrando, ele vai esperar, certo? Ele vai esperar até que todos os dados aqui, ó, retornem dessa consulta de 1 bilhão. Então, ele não passa ainda por esses valores aqui, ó, ok? Então, ele aguarda, ele chega aqui em resultado, aguarda, vai trazer todos os dados aqui para dentro de resultado. Essa é a ideia do assincronismo do JavaScript. E aí, o que é que eu preciso fazer agora, certo? Resultado é para ter alguma coisa. Foi feita a consulta, né? Isso. Se tiver alguma coisa, é para estar aqui dentro. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de produtos.length, eu vou fazer isso aqui, ó. Resultado. Pronto. Eu vou até deixar aqui produtos. Okay? Produtos, né, no plural. E eu vou fazer isso aqui, ó. Produtos.rows.length. O que é que mudou de uma coisa para a outra? Antes eu tinha só produtos.length, que eu estava trabalhando com array. Só que banco de dados, o retorno é linhas, certo? O retorno é linhas. Quando a gente faz uma consulta, ele retorna aqui para a gente linhas. Então, por isso que a gente faz produtos.rows, ou seja, linhas, a quantidade de linhas que foi retornada, .length. Se a quantidade foi zero, banco de dados vazio. Ok? E aqui, ó, e a resposta agora, eu posso fazer um produtos.rows, okay? Para ele retornar todas as linhas de produtos, ou seja, vai retornar 1, 2, 3 em formato JSON, ok? Então, essa é a ideia. Olha o que eu alterei. Eu alterei aqui, adicionando um rows, ok? Criei uma constante consulta com um select, ok? Produtos, para adicionar, para fazer essa consulta e trazer todos os produtos, ok? Em seguida, produtos.rows para verificar se o tamanho aqui é zero. Se for, é porque não, o banco de dados está vazio. Okay? Vamos testar primeiro esse get aqui, né? E vamos ver se isso realmente funciona. Ok? Então vamos lá. Vou subir aqui o meu servidor. Estou na aula 8 já, né? Sim. Node index.js. Beleza. Conexão bem sucedida. Ok? Vou vir aqui no meu request. O request vai ser o mesmo da aula passada, a gente não vai alterar mais nada. Vou dar um send request. Erro ao listar produtos. A relação produtos não existe. Opa. Aqui, ó, quando acontece esse erro, é porque a tabela, ele está informando que a tabela possivelmente não existe. Vamos ver qual foi o nome da tabela. E eu passei aqui, ó. Relação tabelas, produtos. Vamos ver qual foi o nome da tabela que eu dei aqui. Produto, ó. Certo? Então, produtos. Eu coloquei aqui produtos e não é produto.
ok? Vou parar o servidor, parei o servidor, vou subir novamente e vamos testar, né? Fazer o get, banco de dados vazio. Será que isso realmente está funcionando? E aí eu vou deixar aberto para vocês. Façam um insert, okay, no banco. Faz o insert no banco aqui usando os valores certinho, certo? Ó, insert info, produto, ok? É, quais são os valores aí de produto, não é? Ó? O nome e preço, ok? Os valores, os valores. Para o nome do produto, eu vou colocar aqui, ó. Então, para produto, nós vamos adicionar aqui o nome do produto, né? Isso, ó, refrigerante. E o valor. O valor eu vou colocar aqui 7,25, ok? 7,25. E aí, ó, quando eu executar isso aqui agora, ok? Query executada com sucesso, ok? Beleza? Se eu der um select, eu tinha cadastrado já um produto de teste, então ficou aqui repetido dois produtos, ok? Mas não tem nenhum problema. Vamos fazer aqui o get para a gente ver o que, que vai acontecer, certo? Beleza. O que foi que eu fiz aqui anteriormente? Eu coloquei aqui uma consulta, uma constante consulta, para fazer essa minha consulta. Aqui não está fazendo nada ainda, certo? É só uma variável que está guardando esse texto, essa string. Aqui, sim, essa aqui, ó, esse produto, ele está recebendo o que vem dessa consulta. Essa consulta, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai lá naquele arquivozinho que a gente criou aqui de conexão, ok? E aí, faz a conexão, faz a consulta, né? Ó, faz a consulta. Que consulta? Essa daqui, ó. Eu poderia simplesmente passar essa consulta aqui dentro, ó. Mas fica feio demais. À medida que isso aqui vai aumentando, fica horrível, certo? Então, a ideia é colocar assim organizadinho, até para você que está aprendendo, fica muito mais fácil. Em seguida, o que foi que a gente alterou? Colocamos um rows aqui no meio, ó, porque a gente viu que banco de dados, ele trabalha com linhas, ó. Então, uma, duas, três e assim por diante, ok? E só. E aqui o retorno, né? Que a gente passou ponto .rows, ou seja, para todos os produtos ele vai retornar as linhas, ok? Ele vai retornar um array, ó, de linhas, ok? Então, agora, se eu vier aqui e fizer um send request, ele vai me retornar os dois produtos que eu tenho lá no banco. E sabe o que é massa? Porque eu posso parar o servidor agora, ó, subir o servidor novamente, e quando eu fizer o get, os produtos estarão lá, ok? Ou seja, está funcionando, ok? Não, os dados não se perderam. A gente chama de persistência, né, em banco de dados. Ou seja, os dados estão lá, eles não apagaram, não foram excluídos, ok? Então, só recapitulando o que a gente viu. A gente, primeiramente, o que foi que a gente fez? A gente criou uma pastinha source. Dentro da pasta search é onde vai ficar os nossos códigos fontes. A gente criou uma pastazinha config e nessa config a gente criou a conexão .js. Poderia ser database.js, não tem problema, o nome do arquivo, ok? Importamos aqui essa constante chamada pool, que é uma classe, né? Como é que a gente sabe que é uma classe? Tá vendo que ela tem a inicial maiúsculo? Okay? Então a gente sabe que é uma classe. Isso a gente dá o nome, galera, de convenções, okay? Convenção na área de programação, ou seja, é a forma como a gente escreve os nomes. Vocês viram que aqui eu coloquei o nome das variáveis de ambiente em letra maiúscula, não é? Isso tem um propósito para definir que são variáveis de ambiente, ó. Variável de ambiente, ok? Então, são variáveis de ambiente. A ordem aqui, ó, deve ser exatamente como está aqui, ó, ok? Propriedade, propriedade, certo? E passar quais são os valores lá do banco. E onde eu passo isso? Aqui na minha env. Agora, aqui na env não vai interferir a ordem, certo? Eu poderia colocar a porta aqui em primeiro, host aqui por último. Não vai interferir. Ele vai fazer a leitura desse arquivo e buscar qual é a variável, o valor que está salvo na variável, ok? Em seguida, a gente fez o que mais? A gente criou o banco de dados aqui no Postgre. Foi, ó. Viemos aqui no Postgre, criamos o banco.
Depois criamos a tabela. Deixa eu abrir aqui a minha tabela, ó. Table, tá aqui a tabela produto, ok? Então, criamos aqui a tabela produto com o serial, o nome, o preço, ok? Executei isso aqui, criei. Em seguida, eu fiz uma inserção só para a gente verificar, eu não estou fazendo ainda o post, né? Então, fiz uma inserção só para verificar se o produto foi inserido. E aqui no Express, eu fiz um send request em produtos para a gente ver se ele retornou. E retornou o produto completinho aqui, ó, ok? Bem certinho, ok? Então, show de bola, né, galera? Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Se não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu posso estar tirando a dúvida de vocês. E ativa o sininho para receber as novas notificações. Só lembrando, nesse momento a gente está usando tudo aqui nesse arquivo index ainda, certo? Mas a gente vai organizar depois para trazer tudo para um modelo aqui MVC, ok? Por enquanto, façam dessa forma, vão praticando, até mesmo para ser fácil para vocês entender e compreender esse processo aqui, ok? Então, valeu, galera. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!